Fala galera, meu nome é Kalen Sicas, bem-vindo ao canal Facudados e hoje a gente vai continuar aí o curso de Python e a gente vai falar sobre funções. O que são funções, o que são métodos, vocês já até conhecem tá, as funções e métodos, a gente vai ver sobre eles, como criar funções, como declarar parâmetros, argumentos, a gente vai ver bastante coisa. Então bora lá pro Jupyter. Então a gente está aqui no Jupyter, eu já deixei pronto aqui algumas funções, alguns métodos para a gente ver o que são funções, o que são métodos, e depois disso a gente vai criar algumas funções nossas mesmas, beleza? Então aqui algumas built-in functions, que são funções padrões tá, do Python, né? Então no próprio Python já existem essas funções, a gente já usou essas funções, beleza? Max para pegar o número máximo, round para arredondar o número, len aqui que mede o tamanho, né? Int string aqui que converte, né, um número para int, né? String converte alguma coisa para uma string, a gente já utilizou aí em aulas passadas. Tem uma função que a gente usa muito também que é o print, beleza? Tanto que ó, você vê quando a gente joga no Jupyter aqui, ó, as funções, elas ficam verdinhas, tá? Que o próprio Jupyter ele já identifica que esse daqui é uma palavra reservada. O que significa isso? Que o Python utiliza para alguma coisa, nesse caso aqui é uma função, tá? Então, é uma palavra reservada, esses daqui são funções, beleza? Então, isso daqui é uma função. Vocês vão ver também que as funções, elas sempre têm aqui entre parênteses, beleza? Então, quando eu quero utilizar uma função, né, fazer essa função rodar, executar uma função, eu vou sempre colocar o parênteses aqui depois da função, tá? E a gente tem os parâmetros. Então, o que são os parâmetros? Por exemplo, aqui eu tenho a função print. Se eu executar ela, você vê que ela executa, ó, ela imprimiu até alguma coisa aqui, uma linha em branco, tá? Porque eu não passei nenhum parâmetro. Então, eu posso vir e posso passar um parâmetro. Hello World. Quando eu executar, vocês vão ver que ela vai declarar aqui Hello World. Eu vou até fazer um teste aqui, ó. Eu vou imprimir de novo e aqui no meio eu vou passar o print sem nada. Vocês vão ver que aqui no meio ele ficou uma linha em branco, tá? Que é o print aqui sem parâmetro, tá? Então, print é a função e o que a gente passa aqui dentro do parênteses, né, do print, é o parâmetro. Então, vamos criar uma lista aqui para a gente ver outra coisa. Uma lista com o número 1, 2, 3 e 4. Beleza? E agora eu vou usar a função aqui, vou dar um print para imprimir isso. Vou passar o len e aí que eu vou passar a lista aqui dentro. Então vamos entender. Print é uma função, tá? Eu estou passando isso daqui como parâmetro. Tá? Len é outra função, beleza? E eu estou passando aqui dentro do len, o parâmetro, né, que eu estou passando para o len é a lista. Então o len, ele recebe um parâmetro, vou até testar aqui ó, embaixo, o len sem parâmetro. Você vê aqui, ó, len ele dá um erro se eu passar ele sem parâmetro. O print ele não dá erro. Tá? Por quê? Porque o parâmetro que o print pede, ele é opcional. O parâmetro do len ele é obrigatório. Então, se eu tentar rodar o len aqui sem passar nenhum parâmetro, ele disparou um erro. Ó. Ele até fala aqui, ó, o len ele pede aqui um argumento, exatamente um argumento. Então, eu também não posso passar dois argumentos. Eu tenho que passar só um. Tá? E aqui ele falou que 0 foi passado, beleza? Então, eu sou obrigado a passar um parâmetro para o len. No print eu já não sou obrigado. A gente vai ver isso sobre parâmetros opcionais e parâmetros obrigatórios. Tá? Então, no len aqui eu estou passando o parâmetro da lista. Tá? Ele vai então pegar aqui o comprimento dessa lista, no caso aqui quantos elementos a gente tem dentro dessa lista, e depois ele vai dar um print. Quando eu rodar isso daqui, ó, ele retornou 4, porque justamente eu tenho aqui 4 elementos dentro da lista. Então agora vamos ver sobre os parâmetros. Tá? Então eu vou dar um print aqui, eu vou dar um round, tá? Esse daqui é o número do pi, beleza? E vamos colocar ele aqui, ó, vamos rodar. Tá? Então o round é justamente eu quero arredondar, tá? Então eu quero tirar as casas decimais aqui. Quando eu não passo nenhum parâmetro, só um número, ele retorna nenhuma casa decimal, ele retorna só um número aqui antes da vírgula, né? Aqui no caso o ponto, porque é o sistema americano, tá? Mas se eu passar 1,2 aqui, ó, ele retorna duas casas decimais. Se eu passar 4, ele vai retornar 4 casas decimais. Então aqui é o número de casas decimais que eu quero. Mas como a gente viu, se eu não passar nenhum parâmetro, ele vai retornar nenhuma casa decimal. Tá? Então, e ó, deixa eu até criar uma célula aqui para ver. Ó. O round, ó, se eu não passar nenhum parâmetro, ele dá um erro, beleza? Então a gente é obrigatório a passar esse primeiro parâmetro, que é o número que eu quero arredondar. O segundo parâmetro, ele é opcional. No caso, se eu passar ele, vai ser o número de casas decimais que eu quero que ele retorne aí na função. Tá? Se eu não passar nenhum parâmetro, né, esse segundo parâmetro aí, se eu não passar nada, ele não vai retornar nenhuma casa decimal.
tá? Então ele é um parâmetro opcional e caso eu não passe, ele não vai retornar 0 casas decimais, tá bom? É assim que funciona a função round, a gente vai ver, entender, a gente vai criar funções, então é bom a gente entender o que são parâmetros, tá? Quais são esses parâmetros que a gente passa para funções, beleza? O que são os parâmetros opcionais, os parâmetros obrigatórios, para a gente começar a entender isso. Então, dando sequência aqui, vamos entender agora o que são os métodos, tá? Métodos também são funções, então, só que elas pertencem a objetos, tá? Então, né, até tentando simplificar assim, todo método vai ser uma função, mas nem toda função é um método, tá? Então, a função, você vê que a gente escreve só a função, a gente não precisa de nada. Um método vai ser uma função que pertence a um objeto. Como assim? Por exemplo, as strings, elas têm os métodos capitalize e o método replace. Tá? Então, capitalize, vou colocar aqui, capitalize é uma função, só que eu só consigo utilizar essa função quando eu utilizo um objeto string. Beleza? Mesma coisa aqui, essas funções que eu coloquei aqui, elas são funções que pertencem ao objeto list, né? Uma lista no caso aqui. Né? A gente viu isso na aula lá de lista, na aula de string, a gente usou aí vários métodos, tá? Só que a gente precisa sempre utilizar um objeto. Por exemplo, vamos praticar aqui, ó. Eu vou criar um objeto aqui, uma string, tá, Caio? E aqui dentro dessa string eu vou dar um print, nome, e vou usar aqui o capitalize. Tá, quando eu rodo isso, né, deixa eu criar aqui, ó, uma string com C minúsculo, tá? E aí eu utilizo o capitalize. O capitalize justamente ele retorna aqui o C maiúsculo, né? A primeira letra dessa string maiúscula. É isso que a função capitalize faz. Só que percebe, se eu tentar usar a função capitalize aqui, ó, capitalize ele fala que não existe. Por quê? Porque eu sempre preciso usar os métodos, eu preciso utilizar ele a partir de um objeto. No caso aqui, a partir de uma string. Então, nome é uma string, aí eu consigo utilizar o ponto capitalize. Então, métodos sempre vão ser utilizados desse jeito. Ponto, né, o objeto, ponto, e a função que eu quero, que é esse método, tá? Então, se eu criar aqui, no caso, um número 5, e a partir desse número eu usar o ponto capitalize, ele vai dar um erro, porque ele fala que o objeto int não tem esse atributo capitalize. Tá? Só o objeto string, no caso, que tem. Beleza? Então, deixa eu excluir isso daqui. E vamos... excluir mais aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Nome igual a Caio. Nome.capitalize. Beleza? E agora vamos fazer outro teste. Vou criar uma lista, igual eu criei lá em cima. 1, 2, 3 e 4. Tá. E agora nessa lista, vamos utilizar aqui, por exemplo, o append. Tá? Então, na lista.append, e aí aqui tá, ó, tá vendo? Eu estou usando a lista, que é justamente o objeto aqui, tá? E aí eu consigo acessar, né, com um ponto aqui, eu consigo acessar os métodos dessa lista. Então, quando eu dou um ponto, eu consigo aqui acessar um método. Então, eu vou digitar o append e eu vou colocar o número 5, por exemplo. Tá? Quando eu dar um print nessa lista, você vê ó, que ele retornou aqui o número 5, beleza? Ele acrescentou, né, na lista o número 5. Outra função é o pop, por exemplo. Então, eu posso dar uma lista pop, e aí pop eu sempre o pop pelo índice, né? Então, aqui é o índice 0, aqui é o índice 1, aqui é o índice 2, o índice 3 e o índice 4. Então, se eu dar uma lista.pop4, eu vou eliminar o cara que tem o índice 4, no caso aqui é o número 5, tá? Então, ó, você vê que eu já excluí o número 5 aqui da minha lista, beleza? Então, isso que são métodos, tá? Métodos, como eu falei, são funções, só que são funções que pertencem a objetos específicos, né? Então, as strings, elas vão ter as suas funções, né? Capitalize, replace, existem outras funções. A lista vão ter as suas funções, aqui eu coloquei alguns exemplos só, tá? Então, essa é a diferença de funções e métodos. Funções eu utilizo ela solta, não preciso de nada, tá? E métodos eu vou precisar sempre de um objeto antes. E os parâmetros também que a gente viu, você vê que aqui ó, o capitalize eu não passo nenhum parâmetro. No append eu tenho que passar um parâmetro, que é justamente o que eu quero adicionar nessa lista. Mesma coisa no pop. No pop eu preciso passar um parâmetro. Nem sempre, tá? O pop, aqui ó, no pop, deixa eu rodar a lista, ó, você vê que ele está com esse daqui, ó. Você dá um lista.pop e retornar a lista, ó. Se eu não passar parâmetro no pop,
ele sempre vai excluir o último número. Então, se eu rodar isso novamente, ó, ele sempre vai excluir o último número. Então, o parâmetro do pop ele é opcional. Eu posso escolher qual número desses que eu vou excluir, né, excluir da lista, ou se eu não passar nenhum parâmetro, o pop vai sempre pegar o último elemento. Bom, dando sequência aqui, a gente vai entrar agora na parte do help, tá, e dos atributos, tá, de uma função aí, de um método, tá. Então, help é uma função muito útil. Eu vou colocar aqui ó, o round, por exemplo. Então, quando eu não conheço uma função, eu posso pedir aí o help, tá, que é justamente uma ajuda aí, né. Eu retorno aqui justamente ó, algumas coisas. Então, vamos ver, ó. Aqui é algo padrão que ele sempre vai retornar, tá? E aí aqui é sobre a função que eu tenho. Então, ó, você vê que o round, ele tem esse primeiro parâmetro que é o number, ele tem o n-digits, tá? Que por padrão, ó, ele retorna o nome, tá? Aqui que significa isso, ó, vamos voltar lá, tá? Aqui no round, ó, por padrão, ó, se eu até ó, colocar uma vírgula aqui e colocar known, ó lá, o retorno vai ser o mesmo. Tá? O que significa isso? Que se eu não passar nada no segundo parâmetro dessa função, ele vai automaticamente preencher com esse known, tá? Que ele é praticamente, né, um elemento que não existe, alguma coisa que não existe, então ele justamente não retorna nada depois da vírgula aqui, tá? Então, ó, a gente vê aqui o number, é o número que eu quero arredondar, e o n-digits é justamente o número de dígitos, tá? E caso eu não passe nada, ele já está automaticamente fazendo isso, ele dá um igual aqui, né? Então ele atribui, se não for passado esse elemento, ele vai ser known, então ele vai retornar nenhum dígito. E aqui ele explica o que a função faz. Então, ó, eu arredondo, ele vai estar sempre em inglês, né? Porque as linguagens de programação são em inglês. Então ele fala aqui que ele arredonda um número aqui em uma determinada precisão aqui de números de casas decimais, beleza? E ele fala o que ele retorna, né? Então o valor que ele retorna é um número inteiro se o n-digits, né, for omitted or known. O que significa isso? Que se o n-digits aqui, né, o número de dígitos, a gente não passar, né, então omitir essa informação ou passar ele como known, ele vai retornar um número inteiro, tá? Que é justamente o que ele está retornando aqui, número 4, beleza? Caso contrário, ele vai retornar o mesmo tipo de número que eu passei, tá? Então, se eu passar aqui um número float, aqui no caso, ele está retornando um número que é float, beleza? Que tem casas decimais, tá? Então, isso daqui é só para, às vezes você tem dúvida, você quer ver quais parâmetros que essa função aceita, você pode dar um help aí e utilizar isso. Então, por exemplo, vamos dar um help no print. Vamos ver aqui, ó. O print, ó, ele tem vários parâmetros. Ó, pô, tem coisa, às vezes até a gente não sabia que o print aceita, mas ele aceita. Então, ó, o print, eu posso imprimir um valor, eu posso usar um separador, eu posso usar um end aqui, que é um final, a gente já viu algumas coisas desse tipo. E aqui, ó, depois a gente pode ler e entender que parâmetros, que esses parâmetros fazem, beleza? Então, ó, até ele fala aqui ó, que o print, ele justamente imprime, né, um valor aí, tá? E aqui ele fala algumas coisas, por exemplo, separador, string inserted between values, default space. Então, ó, se eu dar um print aqui, e ó, olá, mundo, ó, eu posso passar mais de um valor, é isso daqui que os 3 pontinhos significa, tá? Então eu posso passar vários valores, tá? E ó, e a string que vai separar esses valores, por padrão é um espaço, tá? Então por padrão, ó, tá vendo que está separando aqui por um espaço. Só que eu posso mudar isso. Então eu posso passar um sep aqui, ó, que vem de separator, tá? Então eu posso passar um sep e eu não quero mais que seja espaço, eu quero que seja uma vírgula, tá? Ó, quando eu imprimir, você vê que ele retorna uma vírgula. Se eu quiser que seja uma vírgula com um espaço depois, ó, ele vai retornar aqui, ó, olá mundo. E aqui eu posso, ó, olá mundo, e dar um tchau aqui, ó. Você vai ver que ele vai sempre usar esse separador agora, porque eu coloquei esse cara aqui como separador. Outra coisa que eu posso mudar é o end, tá? Então, como ele termina aqui a coisa. Ó, deixa eu só colocar um outro print aqui embaixo. Ó. Então, você vê que por padrão, o end ó, é um /n. O que é o ctrl/n? O ctrl/n, ele pula para a linha de baixo, tá? Então, eu posso tirar isso. Então, eu posso vir e dar um end, vou colocar nada. Vou colocar uma string vazia. Você vai ver, ó, que justamente ó, não fez nada. Eu posso colocar aqui, ó, uma setinha. Você vai ver que ele colocou uma setinha, tá? Se eu colocar aqui o ctrl/n, vai ser o mesmo que já está por padrão. Eu posso até nem colocar esse cara aqui, que ele vai passar para a linha de baixo, tá? Então é isso aí que a função print
faz, beleza? Então, quando você dá um help, você consegue ver cada elemento da função, cada parâmetro, o que o parâmetro faz, quais são os parâmetros, né? Às vezes a gente nem sabe que esses parâmetros existem, beleza? Eu posso usar também aqui o help, né, num método, né? Então, vamos acessar lá o método pop, por exemplo, tá? Isso aí eu preciso justamente colocar o objeto. E aí aqui, ó, retornou o que o pop faz, tá? Como funciona a função. E aí aqui a gente já vê que ele tem um parâmetro index e esse parâmetro é opcional. Até, né, como a gente consegue ver se um parâmetro é opcional ou não, né? Às vezes ele vai descrever aqui, às vezes não, tá? O que é um parâmetro opcional ou não? Vamos até pegar a função round aqui, ó. O parâmetro, que ele é obrigatório, ele vai ter só o nome do parâmetro. Nesse caso aqui é o nome number. Esse parâmetro ele é obrigatório. Um parâmetro opcional, ele vai ter o nome do parâmetro e ele vai estar sempre atribuindo alguma coisa por padrão. Então aqui no caso eu não passe nada nesse parâmetro, ele já tem um valor padrão, tá? Então torna esse parâmetro opcional, porque se eu não passar nada ele vai usar o none. Mesma coisa no pop, lembra? No pop, ó, eu estou atribuindo aqui o valor -1. O que significa isso? Deixa eu até voltar aqui nas listas, que nem eu falei, se o pop, se a gente não passar nada, ele vai sempre pegar o último valor. Tá? E como eu consigo acessar o último valor? É usando o -1. Tá? Deixa eu até criar a lista de novo. Quando eu dou um -1, eu acesso o último valor dessa lista. Né? Então, ó, o último valor da lista é o 5. Tá? Então, usando o -1, eu acesso justamente esse último valor. Tá? Então, na função pop, ó, eu tenho esse parâmetro, que é o index, né? O índice aí da lista, como a gente falou, né? O índice começa com 0. E por padrão, o índice vai ser o -1. Então, ele sempre vai excluir por padrão aí, o último número, o último elemento, né, da lista. E caso eu passe alguma coisa, aí ele vai me substituir aí pelo que eu passar, tá? Então, se eu passar aqui no pop aqui o 2, ó, ele vai excluir o número 3. Então, vamos testar aqui, ó. Vou passar o 2. Você vê, ó, que ele excluiu o número 3, beleza? Porque o cara que estava com o índice 2, 0, 1 e 2, tá? 2 aqui é o número 3, beleza? Então, é assim que a gente consegue ver uma função, ver se o parâmetro é opcional ou não. A gente justamente consegue ver o que a função faz. Então, ó, ele remove e retorna o item do índice. Isso também é legal, tá? Então, ele fala que ele retorna, tá? Então, se eu quiser aqui, ó, item excluído, tá? Eu vou dar um print nesse item, beleza? Deixa eu criar a lista de novo aqui, ó. Quando eu faço, ó, tá vendo? Ele retorna esse valor, beleza? Então, ele não só exclui, mas ele retorna o valor. E ele vai, ó, disparar um index erro, tá? Se a lista estiver vazia, ou se o índice que eu tentar passar aqui como parâmetro, né, não estiver aqui no range, né? Eu não conseguir, o índice não existir, passo um cara aqui de índice 100, só que a minha lista só tem 5 números, sabe? Então, ele vai disparar esse erro. Agora vamos ver o que são os atributos, né? Então, as funções também têm os atributos, tá? Que eu também consigo acessar justamente com esse ponto, tá? E eu posso acessar o nome da função é óbvio, vai ser o nome da função, tá? Eu posso acessar aqui, por exemplo, o doc, tá? O doc é justamente o que ele me passa no help, tá? Então, se a gente vê, só que o help ele já deixa bonitinho, formatadinho. Aqui não, ele retorna tudo, tá? Então, aqui o print, você vê que ele retornou justamente o doc aqui, tá? Então, isso é importante para saber, porque quando a gente for criar uma função, a gente vai criar também esse doc, tá? Que muito, né, também é conhecido aí como docstring, beleza? A gente vai criar esse cara aí para justamente quando a gente criar uma função, a gente ter essa opção de help nessa função. Aí ele retorna isso, tá? Então, são atributos. Algumas funções vão ter atributos que podem ser úteis, beleza? Então, bora aí criar uma função e testar, ver como funciona. Então, vamos começar aqui, né? Criando uma função. Eu coloquei aqui que o primeiro tópico aí que a gente vai ver quando a gente vai criar uma função é o def. O que é o def? O def é justamente... Def vem de definir, né? De define, né? Em inglês, que é definir. Tá? Que é justamente eu quero definir uma função. Então, eu vou criar aqui uma função chamada linha, por exemplo. Tá? E aqui eu vou dar um print numa linha aqui, beleza? E quando eu defino ela, você vê que nada acontece. Só que agora, quando eu rodar essa função, eu preciso colocar o parênteses. Quando eu executar essa função, você vê que, ó, ele retornou aqui, ele dá um print nessa linha, que é justamente o que eu estou fazendo, né? Então, eu executo a função, eu executo o que tem aqui dentro, que é justamente um print nessa linha. Agora vamos ver os parâmetros. Então, eu vou criar aqui parâmetros. Agora vamos ver, vamos definir aqui imprimir. E aqui eu vou passar um valor, tá? E eu vou dar um print
Deixa eu colocar o F aqui. E aqui eu vou passar um valor. Que vai ser justamente esse cara aqui. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando a função. A função eu recebo esse parâmetro, valor, que aí, como a gente viu, né, o usuário, quando for colocar aqui, ele vai ter que passar alguma coisa dentro do parênteses, beleza? E aí, o que eu faço com esse valor? Eu vou dar um print e eu vou só imprimir esse valor. Uma função bem simples aqui, só para a gente ver como funciona. Então, se eu colocar imprimir 5, olha lá, ele imprimiu e colocou o número 5 aqui no final. Se eu colocar imprimir e meu nome aqui, Caio, ó, de novo, a setinha, ele só está substituindo aqui esse valor pelo valor que eu passo. Então, eu consigo imprimir aqui várias coisas usando a mesma função. Se eu colocar aqui só imprimir, ó, ele deu um erro, por quê? Porque, como a gente viu lá, né, esse parâmetro ele é obrigatório. A gente não colocou um valor padrão caso eu não passe nada. Então, esse parâmetro é obrigatório. Eu sou obrigado a passar um parâmetro. Se eu tentar só rodar a função, ela vai dar um erro. Vamos criar uma outra aqui, ó. Def quadrado. Passo num aqui, eu dou um print desse num elevado ao quadrado, tá? Então a ideia é justamente criar uma função que eleva o número ao quadrado, beleza? Então eu vou acessar aqui o quadrado e passar o número 2, elevou 2 ao quadrado. Quadrado, passando o número 3, elevou o número 3 ao quadrado. Outra coisa que eu posso fazer, ó, é quadrado, e aí aqui dentro eu passo o nome do parâmetro. Se eu souber o nome do parâmetro, né, ou se eu acessar aqui, por exemplo, com help, eu consigo acessar o nome desse parâmetro. Então, eu consigo passar o nome aqui, ó, por exemplo, num igual a 4. E ele vai elevar o 4 aqui ao quadrado, que vai dar 16. Então, se eu souber o nome do parâmetro, eu posso acessar esse parâmetro, né, justamente colocando o nome. Não é obrigatório, se eu quiser, se eu tiver vários parâmetros, eu tenho que passar eles sempre na ordem, ou então eu colocar um número. Como assim? Vamos supor que a gente agora vai criar uma outra função, elevar potência. Eu vou receber aqui o num e o num2. Tá? E o que isso vai fazer? Ele vai levar o num elevado ao num2. Tá? Então agora já não vai ser todos os números ao quadrado. Eu vou elevar a potência que eu vou passar aqui. Então, vamos supor que eu dou um elevar potência só para a gente ver se está funcionando. Então eu vou passar o número 3 e eu quero que ele eleve ao quadrado. Tá? 3 elevado ao quadrado, o resultado é para ser 9. Então, a gente viu que está funcionando. Funcionou aqui ele como 9. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, elevar potência. Se eu trocar aqui, ó, 2, 3, ele já elevou o 2 elevado a 3, tá? Que é justamente 8, tá? Mas, pô, se eu quiser fazer assim, ó, que nem eu acabei de falar que a gente pode acessar os parâmetros pelos nomes. Então, eu posso colocar aqui, ó, o num2 sendo 2 e o num1 sendo 3. E você viu que, de novo, ele retornou 9. Por quê? Porque agora eu especifiquei que o num2 vai ser o 2 e o num1 vai ser o 3, tá? Isso eu posso fazer. Não é muito usual, tá? Geralmente, quando você acessa uma função, você passa os parâmetros na ordem que ele pede, tá? Mas você pode, sim, colocar aí o nome do parâmetro e passar ele na ordem que você quiser, tá? Então, eu posso fazer isso, tá? Outra coisa, se eu tentar usar o elevar potência só com um parâmetro, ó, você vê que ele deu erro. Tá? Ele está falando aqui, faltou aqui um argumento que é justamente o num2, porque eu passei esse cara aqui, ele está sendo considerado como num1, e o num2 também é um parâmetro obrigatório que eu não passei, então ele está dando um erro aqui. Para fazer isso, por exemplo, ó, eu posso, deixa eu copiar essa função, eu posso, que nem eu falei, criar um parâmetro opcional. Então vamos supor que a gente queira que o num2 ele seja opcional. Para isso, a gente tem que definir um valor padrão para ele. Então, se o usuário não passar, qual vai ser o valor padrão desse parâmetro? Eu vou colocar aqui como 2. Então, se o usuário não passar nada no segundo parâmetro, o segundo parâmetro vai ser 2, vai levar o número ao quadrado. Tá? Então, vamos testar de novo nossa função. 2, e ó, justamente funcionou. 2 elevado a 2, né, 2 elevado ao quadrado, vai ser 4. Tá? Só que, se eu passar um parâmetro opcional, eu posso mudar ele. Então, se eu quiser 2 elevado à terceira aqui, ao cubo, eu justamente consigo. Tá? Então, esse parâmetro ele é opcional. Caso o usuário não passe nada, vai ser 2. Mas se o usuário passar, ele vai substituir esse 2 e ele vai passar a ser 3. Tá? Então, aqui nesse caso, o número 1 foi 2, o número 2 foi 3. Ele ignorou isso daqui. Isso daqui é assim, se o usuário não passar nada, utilize esse número. Se o usuário passar, ignora esse número. Então, beleza, você pode agora estar se perguntando, já sei criar uma função, mas até agora a gente criou funções muito simples, né? Qual a ideia de criar uma função?
Criar uma função é para você simplificar a sua vida. Então, quando você tiver uma coisa um pouco mais complexa e tal, e que você vai repetir muitas vezes, você pode criar uma função para isso. Então, ó, teve uma aula passada que a gente fez uma lógica aqui para a gente criar uma tabuada. Tá? Então, aqui nesse caso, ó, eu peço para o usuário digitar um número, vou digitar 5, e ele retorna a tabuada do 5. A gente pode criar uma função para isso. Tá? Como a gente vai fazer isso? Vamos lá, criar uma função chamada tabuada, e aqui eu vou receber um número. Tá? E aí aqui, deixa eu copiar essa lógica. E aqui, em vez de pedir para o usuário digitar um número, eu vou excluir isso daqui, porque eu estou pegando o número da função. Tá? Então, eu criei essa função tabuada, e agora a gente pode chamar essa função tabuada com o número que a gente quiser. Então, com o número 9, ele retornou a tabuada do 9. Com o número 4 aqui, ele retorna a tabuada do 4. Então, percebe que agora eu consigo utilizar essa lógica tabuada, sem precisar ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, de uma forma super simples, aqui só acessando aqui tabuada, eu retorno aqui a tabuada. Então, sempre que eu quiser utilizar a tabuada, eu tenho essa função criada, vai facilitar a minha vida. E agora, a última coisa que a gente vai ver nessa aula é o return, tá? Então, a gente está utilizando dentro da função sempre o print, tá? Então, sempre que eu rodar essa função, ele vai imprimir na tela isso daqui, tá? E nem sempre eu quero imprimir na tela, às vezes eu quero que só me retorne um resultado. Tá? Então, por exemplo, aqui no elevar potência, sempre que eu usava o elevar potência, ele printava na tela o 8, beleza? Então, agora vamos criar a função elevar potência de novo, tá? Deixa eu até copiar ela daqui de cima. Beleza? Só que em vez de dar o print, eu vou fazer um total, igual esse cara, e eu vou dar um return no total. Então, o return aqui é uma palavra reservada do Python que justamente faz aí um retorno dessa função. A gente vai entender por quê. Então, agora ele está retornando o total. Então, se eu usar agora o elevar a potência com 2, né, ele até sai aqui na tela porque o notebook ele já imprime automaticamente, tá? Mas se eu colocar aqui um print, ó, teste, você vê ó, que ele não vai retornar aqui o elevar a potência aqui, que o resultado vai ser 4, tá? Você vê que ele não está retornando, tá? Agora, se eu usar, por exemplo, o tabuada, vou pegar o tabuada 4 aqui, ó, você vê que ele imprimiu o tabuada 4 e depois imprimiu o teste. Por quê? Porque dentro da função tabuada, a gente tem o print, tá? Dentro do elevar a potência, a gente tem o return, tá? Então, o return retorna, tá? Não imprime na tela, beleza? Então, ó, até pegar outro exemplo. Aqui eu posso fazer um resultado aqui da tabuada do 4, vai ser igual a esse cara. Ó, mas você vê que ele, sempre que eu rodo a tabuada, ele vai imprimir na tela. E se eu der um print nesse cara aqui, ó, ele retornou um none, né? Por quê? Porque essa função aqui ele não retorna nada, ele imprime na tela. Então, se eu quiser pegar o resultado dessa função, eu não consigo. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, um resultado aqui da potência, tá? E eu quiser dar um print no resultado da potência, você vê que agora ele imprimiu o valor 4. Se eu quiser multiplicar esse valor aqui por 10, eu consigo multiplicar esse valor por 10. Eu consigo usar o resultado dessa função, tá? Aqui no tabuada não. No tabuada ele imprime na tela, eu não consigo usar o resultado dessa função, tá? Antes aqui, quando a gente criou o elevar potência, eu só conseguia imprimir esse número. Se eu quisesse utilizar esse número para fazer um outro cálculo, alguma coisa do tipo, eu não consigo. Então, geralmente, quando a gente criar uma função, a gente vai sempre usar o return e nunca o print, tá? Porque o print ele imprime na tela, legal, mas e aí? Eu não consigo usar o resultado dessa função. Geralmente, você usa uma função para ele retornar o resultado e você, com esse resultado, fazer alguma coisa, tá? Então, desse jeito, ó, o elevar a potência me retornou 4, eu coloquei o 4 aqui e agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso multiplicar por 10, eu posso multiplicar por 20, eu posso usar esse resultado de várias maneiras. Tá? Então, geralmente, quando a gente cria uma função, a gente vai sempre usar o return e não o print, beleza? Então é isso para essa aula, pessoal. A gente tem até mais conteúdo de funções, mas como a aula estava ficando muito grande, eu dividi em 2 partes. Então, semana que vem a gente vai ter a parte 2, onde a gente vai ver algumas coisas mais complexas sobre funções, args, quargs, função aninhada, algumas coisas mais difíceis, tá? Então, se você gostou, dá um like nesse vídeo. Se você quiser ver a parte 2, te vejo semana que vem. E é isso. Valeu!